Ora viva, caro Rebel, e bem-vindo a mais uma SEO Wars. Hoje o layout mudou, eu mudei de infraestrutura e se alguma vez tiveste aulas comigo, muito provavelmente este papel de parede parece-te familiar. Pois é, hoje estou a gravar no meu sótão, na casa dos meus pais, e basicamente montei aqui um setup porque estou em mudanças, tal como eu tinha dito, e hoje a live é gravada, ok? É uma live, mas na realidade é uma SEO Wars como tu costumas estar habituado. Hoje não tem aquela introdução e tudo mais, arrancamos com super tranquilidade, até porque eu quero tornar as coisas um pouco diferentes. Hoje, criei aqui um layout diferente, ok? Vou começar em setembro a implementar algumas mudanças. Eu tinha dito na semana passada, seria a última live que tu irias ver na minha casa, e isso é uma das verdades absolutas, ok? Eu vou andar entre aqui, o escritório e a casa para onde eu me vou mudar, pelo menos aqui assim em setembro ainda. Mas enquanto a malta entra, ok, aqui na nossa SEO Wars número 25, eu queria partilhar isso contigo. Ou seja, o que é que achas do layout? Pelo menos esta parte, ok? Esta parte inicial. Ainda vou pôr o countdown, como costumo pôr, com a musiquinha e tal, mas ainda estou aqui nestas configurações e afinações, mas para hoje garanto que não vai ser a única surpresa, ou seja, vamos ter aqui mais coisas diferentes. Mas um ponto super importante para te deixar aqui, para tu teres essa consciência, por assim dizer. Hoje nós vamos estar a falar sobre como criar conteúdo para uma loja online, ok? E basicamente tu vais aprender a desenvolver conteúdo para essa loja online. Vou-te dar algumas dicas daquilo que tu podes e deves fazer, como é óbvio, mas há várias estratégias, ok? Já só para te deixar isso super claro. Por enquanto ainda estou-me a habituar aqui ao meu novo setup, portanto, se eu não te estiver a olhar sempre nos olhos, já sabes, ainda me estou a habituar, ok? Mas isto é um primeiro passo para aquele setup híbrido, ok? Que eu irei partilhar. O meu ecrã, o que é que eu estou a comprar e tudo mais, já sabes, microfone, pelo menos diz-me o som, está ok, consegues-me ouvir bem e tal. Tenho aqui a minha luz, esta eu não vou levar na minha viagem, mas na realidade vou ter que arranjar aqui uma luz porque já percebi que isto, mesmo que eu queira gravar à noite, é preciso ter alguns pontos de atenção. Mas, bora lá, o que é que nós vamos falar hoje nesta SEO Wars número 25? Estamos há 25 semanas seguidas, obrigado por isso, obrigado por estares aqui. Se ainda não subscreveste o canal, já sabes, subscreve aqui o canal, deixa um like se estás a gostar das SEO Wars até agora e já sabes, se não fazes parte da SEO Wars, inscreve-te, é 100% gratuito, ok? O link está aqui na descrição deste vídeo, inscreve-te, ok? Qual é que é a vantagem? A principal vantagem é o seguinte, entre, ou seja, todo o domingo e segunda-feira, tu recebes dois e-mails. Um deles que vai falar sobre o que é que nós vamos ver na SEO Wars. Paralelamente a isso, nesse e-mail, que é o de domingo, eu normalmente costumo pôr algumas novidades. Neste domingo que passou, basicamente a novidade é update do Google, ok? Saiu um novo update ao Google e está muito ligado também a uma nova, vamos pôr assim, com muitas aspas, funcionalidade que é o GSE. Não vou dar spoiler, vê, terei todo o gosto em ajudar-te em relação a isso. Também irei falar muito no Brighton SEO, mas lá iremos mais para a frente nesta live. Mas é isso, ou seja, tens acesso a esses e-mails. Segunda-feira sai um disparo a dizer: olha, estou live, entra aqui e paralelamente a isso, aí eu diria que é mesmo aquele bónus 100% gratuito, ok? Tu tens acesso a uma área de membros onde tu consegues encontrar todas as SEO Wars até aqui. Eu deixo sempre o resumo, ou seja, tu consegues ter sempre acesso ao resumo e nada temas. Basicamente está lá tudo, ok? A única coisa que eu não deixo é os vídeos, ok? Os vídeos têm a duração de 7 dias, depois, vá, um pouco mais, ok? Tenho sido super generoso. Os vídeos desaparecem, ok? Mas em outubro vais ter super, hiper, mega novidades em relação a isso, ok? Mas só em outubro. Um passo de cada vez, estamos tranquilamente a dar aqui uh, passos para melhorar esta infraestrutura, ok? E a realidade é tão simples quanto esta. Se fosses ver a live número um em que eu estou completamente laranja até chegar aqui, foi um passo, ok?
É um processo, mas estamos fortes para conseguir agregar o máximo de valor possível. E já sabes, 8 horas, segunda-feira, aqui no YouTube, 100% gratuito. Depois eu entre terça à quarta-feira, normalmente eu costumo pôr os resumos dentro da nossa plataforma. E é isto, ok? Fim deste primeiro passo mais institucional, diria eu. Hoje, o que é que tu vais poder ver? Bem, nesta live 25, o que vai acontecer é tão simples quanto isto. Tu vais ter acesso a nada mais, nada menos do que a um ponto. E agora estou a fazer aqui a geneira nas minhas notas, mas não há stress. Tudo se consegue. Desculpa. Então, basicamente o que acontece é o seguinte. Live número 25. Hoje vamos ver como criar conteúdo para uma loja online, ok? Esse é o ponto. E vai ser super importante porquê? Porque eu quero que tu desenvolvas conteúdo, tu agregues o máximo de valor à tua loja online, ou se tiveres um cliente que tem uma loja online, já sabes, o meu propósito aqui é passar-te várias estratégias para tu conseguires agregar o máximo de valor à loja, conseguires entregar esse conteúdo de relevância, porque lembra-te, SEO é nada mais nada menos do que tu agregares valor para uma determinada pesquisa e seres relevante para essa pesquisa. Seja ele numa loja de serviço, que estupidez, desculpa, numa loja, seja ele num site de serviço, seja num site noticioso, num blog, o que seja, mas hoje o foco é 100% em lojas online, ok? Esse é o nosso propósito. Plano das festas. Nós vamos começar com pontos importantes para tu definires uma boa estratégia, um bom plano de conteúdos, ok? A base, diria eu. Depois, vou-te dar aqui alguns tópicos importantes sobre criação, e já falámos isto em pesquisa de palavra-chave, noutras, até mesmo na criação de conteúdo via ChatGPT, noutras SEO Wars, mas vamos falar sobre uma coisa chamada Topic Cluster, ok? Já falei muito sobre isso, mas vou trazer novamente este tópico para tu conseguires destrinchá-lo, que é aquilo que eu vou fazer, ok? Paralelamente a isso, também vamos ver estrutura de página, ok? Estamos a falar de um e-commerce. Como é que nós deveríamos estruturar essa página? Também tens uma SEO Wars dedicada à estrutura de página ideal, e está lá, ok? Mas eu vou-te dar aqui o esquema para uma loja online, ok? Paralelamente a isso, vamos ver como é que nós conseguimos criar o conteúdo efetivamente e tenho alguns prompts para ChatGPT e algumas coisas novas de ChatGPT, ok? Portanto, fica por aí. Nesta SEO Wars, te garanto que vai valer muito a pena. E vou trazer alguns extras, algumas coisas um pouco fora da caixa que muito provavelmente tu não estás à espera. Por isso, eu sou Sati, ficaria aqui nesta SEO Wars número 25, que iremos falar tudo sobre lojas online. Por isso, nada tema, estás comigo, estás muito bem e pronto para mais uma segunda-feira. Não sei se voltaste ao trabalho, se é a tua última segunda-feira de férias. No meu caso, eu estou a trabalhar, ok? Neste momento, e como não tenho esta infraestrutura toda, neste momento eu estou em Almada, em direção a Lisboa. Algo que eu tinha muita vontade e até posso dizer que tinha algumas saudades. Estou só a ser irónico, ok? Mas estou a acompanhar garantidamente pelo telemóvel para ver se está tudo ok e acompanhar aí o chat. Mas é só para deixar isto em termos claros que, lá está, é gravado, ok? Só para deixar isto super claro. Não estás numa live. Mas eu estou a ver os comentários. Espero que importante em relação a isso e eu respondo a tudo, ok? Pronto, então bora lá. Primeiro ponto. Tal como falámos anteriormente em várias outras SEO Wars, até à data, ok? Existe aqui um ponto bastante importante que eu quero que tu retenhas, que é basicamente o seguinte. Imagina, quando nós falamos numa loja online, nós temos ainda que ter a maior consideração em relação a isto. E eu sou super chato nestes pontos. E desculpa ser eu, mas cá vai, ok? Quem está comigo na Rebellion, na minha comunidade de SEO, sabe a importância que eu dou ao plano estratégico. E de facto é mesmo muito importante, porque sem isso tu não vais conseguir definir uma boa estratégia, logo vai ser super complicado tu teres resultados. Mas qual é que é o propósito no meio disto tudo? O propósito é este. Imagina, primeiro ponto que eu quero que tenhas, que é uma pergunta que eu quero te colocar e que deves refletir sobre ela, que é: qual é que é o teu principal objetivo? E muito provavelmente vais dizer assim, é vender. Mas vender quanto, ok? Quanto é que tu queres vender? Esse é o primeiro ponto. Dá um número. E além de dares um número, vou-te colocar aqui outra questão, que é para ser ainda mais afunilado, que é o seguinte. Imagina, quais é que são os produtos
que libertam mais margem? Ou quais são as categorias de produto que libertam mais margem? Vou-te colocar isto desta forma, porquê? Porque quando tu estás a traçar uma estratégia, quando tu estás a definir uma estratégia, tu não vais conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Ou seja, tu vais ter que traçar prioridades. Tu vais ter que saber, olha, vou por ali, vou por acolá e por aí vai, ok? Não vais conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Então, porquê que eu te trago estas perguntas? Primeiro, porque se tu tiveres o objetivo claro, se tu sabes que, imagina, são 10 mil euros por mês que tu queres faturar, ok? E porque desses 10 mil euros tu vais conseguir tirar X de lucro, então se calhar o que acontece é importante tu vais para categorias que tu consigas vender mais ou que libertem mais margem. Porquê? Não trabalhes sempre em cima da faturação, trabalhe em cima do lucro, ok? Porque isso é o dinheiro que efetivamente tu vais ganhar. Se tu trabalhas em cima da faturação e tu ganhas muito pouco em termos de margem, se tu carregas, por exemplo, com campanhas, nós aqui estamos a ver SEO, é certo, mas também já falámos sobre Google Ads, conjugação. Se tu carregas em cima de Google Ads ou de Facebook Ads e o CPC, ou seja, o custo por clique, ou o custo por visualização de página, ou o que seja, tu atraís tráfego, é mais caro do que a margem que tu tens, tu daqui a bocado estás a pagar para as pessoas comprarem o teu produto. Isso não é uma coisa que tu queiras, ok? Por isso, trabalhar em cima da faturação é tudo muito bonito, mas no final do dia é complicado, ok? Só para deixar isso super claro, porque às vezes a malta faz confusão e diz, eu faturo muito. Giro, mas eu gostaria muito mais que tu me dissesse quanto é que tu lucraste, porque imagina, faturares 1 milhão de euros para ganhar 10 euros, não vale a pena. Eu prefiro faturar menos, mas lucrar muito mais. Então, esse é um ponto, ok? Reflexão inicial. Porquê? Porque nós agora vamos traçar um plano de ação. Imagina, se tu me disseres assim, a categoria X é a categoria mais relevante, que é onde eu tenho mais margem, é onde eu consigo criar mais margem e, por conseguinte, bora, vamos atacar aquilo. É muito importante que tu comeces a destrinchar isto na tua cabeça. Porquê? Diz-me quais são as categorias mais importantes para ti do teu negócio, ou as que libertam mais margem. Bora, tens essas categorias, pegas numa ferramenta de pesquisa de palavra-chave, pode ser a que tu quiseres, ok? Simplesmente não saltes de uma para outra, ok? Se tu quiseres ir pelo Uber Suggest, faz pelo Uber Suggest. Se tu quiseres ir pelo Keyword Planner da Google, faz pelo Keyword Planner da Google. Se tu quiseres ir pelo SEMrush, vai pelo SEMrush. Por onde tu quiseres, mas não saltes. Porquê? Ao saltares, o que vai acontecer é que tu vais baralhar as métricas. E se tu és muito alinhado naquilo de isto tem X volume de pesquisa, aquilo tem aquela dificuldade, vai começar a baralhar as métricas, porque são ferramentas diferentes, parâmetros diferentes. Só que tipo, foca-te numa e arranca por aí. Não cries muita confusão em relação a isso, ok? Arranca numa, foca-te numa e siga para bingo, ok? Paralelamente a isso, é importante ter em consideração o seguinte, que é, imagina, nós já falámos noutras SEOs e principalmente na última, na 24, onde falámos sobre migração de sites. E eu comecei a olhar para uma coisa que é a estrutura, ou seja, a arquitetura da informação. E lembra-te disto, tu tens as categorias que são principais, ok? O Google, o foco do Google é relevância. Porquê é que eu falei da arquitetura de informação? Porque tu queres ser o mais relevante para aquela categoria. Ou seja, quando alguém procura por aquilo, tu queres ser o mais relevante. E vou bater num ponto muito antes de então, Rui, mas isto não é sobre criar conteúdo. É, mas tens a base, ok? Tens que entender isto. Já sabes quais são as categorias importantes? Top. Vais fazer pesquisa de palavra-chave? Perfeito. Lembra-te disto. Já disse isto 500 mil vezes, mas volto a dizer, ok? Que é o seguinte: uma palavra-chave, uma página, um objetivo. Não é 10 palavras-chave, uma página, 500 objetivos. É tudo um, ok? É uma palavra-chave, uma página, um objetivo. Porquê? Falámos ainda a semana passada. E ainda consegues ver. A live está aqui, ok? No meu canal. E basicamente falámos sobre migração. E é importante que tu tenhas relevância no teu site. Ou seja, que o teu site seja relevante para aquele tópico. Aquela página seja relevante para aquele tópico. Porquê? É isso que as pessoas estão à procura. Tu não vais largar a alguém, já dei este exemplo 500 vezes, ok? Mas volto a dar. Tu não largas alguém à porta da Zara e diz assim: arranja-me umas calças 42 pretas de ganga, go, vum. É chato porque a pessoa não sabe onde é que está. Ou seja, a pessoa vai ter que correr a Zara toda à procura daquilo que efetivamente eu pedi. Não era tão mais fácil se tu chegasses e dissesse assim: olha, as calças que tu queres estão lá ao fundo, à esquerda, ok? Ao pé de umas camisas brancas. Tu vais ver, é mesmo o último corredor lá à esquerda. Não era tão mais fácil.
Então porquê que tu dificultas a vida às pessoas? Foca-te no teu site em uma palavra-chave, uma página, um objetivo, ok? E deixa esta pergunta para ti, ok? Que é, o que é que tu achas que é mais importante na tua loja online? Ou seja, que páginas é que tu achas que seriam prioritárias tu otimizares? Porque já olhámos para um ponto que é, imagina, tu já definiste quais é que são as categorias, por assim dizer, ok, de produto, que libertam mais margem para ti, ou são mais importantes. Já fizeste pesquisa de palavra-chave. E já tens ali um conjunto de opções que sabes, tipo, meio que um guia. Agora, a pergunta que eu te faço é, tens uma loja online, quais são as páginas mais importantes para ti? Vou-te dar um exemplo. É a página inicial, ou seja, a homepage. É a página de categoria. É a página de subcategoria. É a página de produto. É a página de contactos. É o checkout. Qual é que é para ti a página mais importante da tua loja online? Tenso, não é? Não sei se tens essa resposta, mas se tiveres, coloca aqui no chat, ok? Qual é que é a tua resposta para qual é que é a página mais importante, tendo em conta tudo isto que eu já partilhei, qual é que é a página mais importante da tua loja online? Porquê é que te coloco isto? Porque lembra-te, eu disse sempre uma página, ou seja, uma palavra-chave, uma página, um objetivo. Ser super relevante. Agora lança a questão. Qual é que é a página mais importante? Tudo ótimo, bora lá. Vou-te dar a minha visão, ok? Podes não estar de acordo e está tudo certo com isso. Porque no final do dia o site é teu, tu é que terás de apresentar resultados, ok? Mas vou-te dar a minha visão sobre aquilo que poderá ser ou não em relação a isso. Mas a base é esta, ok? Qual é que é a página mais importante? Para mim, numa loja online, as páginas mais importantes são as páginas de categoria. E vou-te dizer porquê, ok? Porque basicamente é o seguinte: se tu olhas para páginas de produto, essas páginas de produto tendem, por norma, no tempo e no espaço, a ter uma esperança média de vida baixa. Ou seja, imagina, sei lá, até te posso dar um exemplo concreto, ok? Imagina o iPhone, ok? Basicamente aquilo que nós temos é, eu tenho este iPhone e o que vai acontecer é que em outubro, muito provavelmente, vai sair o novo iPhone, o iPhone 15, ok? Se não me falha a memória, é o meu, ou 12 ou 13. E é tão simples quanto isto. Muito provavelmente o meu vai deixar de existir dentro do site. O que significa que a página de iPhone 13 do telemóvel em concreto deixa de existir. Não faz sentido. Já está obsoleto ou não é prioritário para a marca. Mas iPhone vai continuar a existir sempre. Porquê? Porque é a categoria. Depois tem um modelo. Mas isso é válido para tudo o que tu quiseres, ok? Numa loja online, por exemplo, de roupa, em que tu tens, por exemplo, sei lá, t-shirts, ok? Tu vais ter numa loja, sei lá, vamos outra vez à Zara, ok? Tens a coleção de primavera-verão, em que tens as t-shirts de verão, ok? E eu tenho lá os estampados, tenho aquelas básicas e por aí vai, e a coleção falece. Morreu ali e siga para bingo. No outono e inverno vai existir novas t-shirts, novas estampas, às riscas, às bolas, aos quadrados, o que for, ok? E aqueles produtos que estavam antes vão desaparecer. Ou seja, tu estás a trabalhar SEO, vamos pôr assim em perspectiva, entre 9 a 12 meses, sendo, vá, tipo, super conservador. 9 a 12 meses. Ora bem, se uma estação não demora 9 a 12 meses, uma estação do ano não demora 9 a 12 meses, o que vai fazer com que aquela t-shirt para SEO é super difícil tu trabalhares. Porquê? Porque as coleções passam a correr. Mas uma t-shirt é sempre uma t-shirt. Então a página de categoria de t-shirts é super importante tu otimizares. Porquê? A página vai ser sempre a mesma. Os produtos que lá estão é que vão mudar. Isto é uma estratégia, ok? Deixa a tua consideração. Eu estou a dar a minha visão. Para mim, as páginas mais importantes são as de categoria. Contudo, e agora vou dar aqui um ponto que é, imagina, não vou ser super hipócrita. Provavelmente também existem páginas de produto importantes. Só que eu iria dar prioridade às páginas de produto única e exclusivamente num ponto que é, se tu fizeres Google Shopping, ou seja, campanhas de Google, mas numa vertente de shopping, ou seja, tu procuras por alguma coisa e aparecem aqueles quadradinhos com os produtos lá em cima, o que vai acontecer é, esses produtos devem ser otimizados
em termos de SEO, se tu quiseres fazer campanhas, ou seja, se tu quiseres fazer campanhas para aquele produto, para aquele ou para determinada categoria, aí sim devias otimizar essas páginas. Porque elas vão ser otimizadas também no feed de produtos e isso vai fazer com que tu apanhes mais palavra-chave. Não estejas a segmentar única e exclusivamente para a palavra-chave de marca, ou seja, de marca no sentido de o título do produto, ou seja, o nome do produto. Então, aí sim era a minha única maneira de eu, se calhar, dar uma prioridade um pouco mais alta no aspecto de, ok, sim senhor, já que vou fazer Google Shopping, então pronto, vou olhar para as páginas de produto. Mas caso contrário, iria olhar sempre para a página de categoria como o primeiro ponto. Paralelamente a isso, já que estamos numa de ei Rui, és um dos meus prazeres, comecei pelas páginas de produto, tudo ótimo, ok? Mas onde é que vem aqui o ponto engraçado? Que infelizmente não tem piada nenhuma, sendo totalmente justo. Mas é a questão de, em alguns casos, ou seja, em algumas lojas online, hum, a malta tende a inventar uns nomes super fancy, ok? Para os nomes dos produtos. Porque é giro, é criativo, é o branding e cenas e situações, ok? E está tudo certo, só que qual é o problema? Ninguém procura por isso. Porquê? Porque é um nome super engraçado, mas que não tem pesquisa. Estilo, se isto é uma t-shirt, tu devias chamar t-shirt XYZ, ok? Mas a maior parte das pessoas não chama. Vai dizer que é o estampado, não sei das quantas, e está tudo ótimo. Porque é marca. Estás a trabalhar a marca. E eu concordo, a 100%. Não podes exigir, em termos de SEO, que aquela página de produto seja bem posicionada para um termo que tu acabaste de inventar, ok? Então, toma em consideração isso, porque aí torna muito mais difícil a performance daquele produto, em termos de SEO. Se eu olhar para shopping, por exemplo, para Google Ads, mas na vertente de shopping, isso ainda se torna mais complicado, porque é o seguinte, ninguém vai procurar por aquilo, a não ser que tu lhe indiques que é uma t-shirt. Caso contrário, vai ser super desafiante. Então, esse é o ponto. Se é chato, é. Mas tu tens que traçar a prioridade, ou seja, tu é que tens de ter a consciência do que é o mais importante para ti. Rui, eu não sei o que é mais importante para mim. No fundo, eu acredito que se tens uma loja online é ganhar dinheiro. E se é o ganhar dinheiro, então tu deves de otimizar aquelas categorias que te libertam mais margem, ok? Isso é o exercício que tu deves fazer. Rui, são todas iguais. Há alguma que há de ser prioritária para ti. Imagina, se não tiveres um dropshipping, que não vou entrar por aí, mas que significa que tens uma loja normal, ou seja, tens stock. O que é que tu tens mais stock? É que se tu tiveres, tipo, imagina que tu vendes berços, ok? Para crianças. E entre outros produtos, ou seja, imagina, produtos para crianças, ok? Para bebés, crianças e por aí vai. Mas se tu tiveres berços e tiveres comprado 50 berços e aquilo, em termos de volumetria, ainda é grande, não é? Então, se calhar, e se tu tens o armazém cheio daquilo, se calhar começa por aí, ok? Porque não só ocupa-te mais espaço, é caro também, não consegues pôr outros produtos porque aquilo está a ocupar o armazém, tens muitos, não sei. Arranca por aquilo que tens mais estoque, ou seja, define a tua prioridade. Fechado este bloco, ok? Mas é super importante que tu tenhas isso em consideração. E basicamente o que é que acontece? Ahm, imagina, também existe um ponto que é as páginas de categoria, por norma, tendem a ter, a não ser que tu vendas um produto que é sazonal, ok? Imagina, chapéus de sol, se calhar no inverno, muito provavelmente não vais vender chapéus de sol, ou pelo menos com a quantidade que tu gostarias. Então, se não existir sazonalidade, mesmo assim as páginas de categoria costumam ter uma pesquisa constante. A página de produto tem flutuação, é pela coleção e por aí vai, ok? Então pronto, isto é só mais uma justificação de sim, arranca por ali se eu fosse a ti, ok? Mas está tudo certo. Então vou dar um exemplo, ok? O exemplo é este. Ahm, pensa no seguinte: tenho uma loja de motas, ok? Que eu não percebo nada, mas quem me acompanhou há 2 semanas atrás nos stories, eu pus uma Moto 4 ou um trator, não sei muito bem o que é que aquilo é, mas pronto, é uma Moto 4 para mim, mas é uma Moto 4 mesmo, muito Moto 4, ok? Então eu pensei assim, olha, se calhar, na brincadeira, vou dar aqui uns exemplos, ok? E aquilo que nós vamos ver a seguir, eu vou partilhar o meu ecrã, mas eu vou falar-vos sobre um tópico, ok? Que é nada mais nada menos do que capacete motocross com viseira, ok? É um capacete para motocross, tem uma viseira, ou seja, tem um espaço para, para os olhos, basicamente uma proteção para os olhos, ok? E imagina, capacete motocross com viseira tem sempre pesquisa. Agora, se eu for para um capacete específico, por exemplo, e agora espero que isto não dê problemas, e
Primeiro vamos testar para ver se vocês conseguem ver isto como deve ser, ok? Eu sei que para já ainda não estás a ver nada, ok? Por isso nada temos. Mas cá vai. Então, basicamente, este é o meu novo layout. E espero que me consigas ver bem e consigas ver o computador. Mas basicamente eu procurei por um capacete específico, ou seja, que é este Bogoto V331 Enduro capacete, ok? Pronto. É assim um capacete deste. Eu, se andasse de moto, era um capacete deste assim que eu tinha, ok? E basicamente o que é que acontece? Este capacete, tudo muito bonito e tal, mas imagina, voltei outra vez a mim. Eu não sei se este capacete tende hum, a ter pesquisa ad eterno, mas uma coisa eu sei: capacete de motocross com viseira tem. E o que é mais importante? É otimizar este capacete em concreto? É otimizar a página de categoria? Por aquilo que nós procurámos, e só para dar aqui mesmo este exemplo, e depois porque eu vou começar a criar conteúdo para capacetes, ok? Só para te dizer que, efetivamente, capacete com viseira, ou seja, este capacete, motocross com viseira, tem uma constante de pesquisa e é muito melhor, ok? Portanto, lembra-te, identifica primeiro quais é que são as tuas categorias principais. Ou seja, só para eu estou a dar este nó, e disse várias vezes, só para entrar da tua cabeça, ok? Mas lembra-te de identificar quais são as categorias principais, ok? Os produtos mais importantes para ti. Pega nessas categorias, ok? E vais fazer uma outra coisa, que é, imagina, tu deves de otimizar as páginas de categoria. Fechado, ok? Isso é um ponto assente, vamos arrancar por aí, ok? E saltar para o próximo tópico, que é, o que é que eu faria se fosses tu? O que eu faria é o seguinte, já dei esta dica, muito mais associada a serviços, mas para produtos também funciona, ok? Que é, pensa assim, eu vou pegar em capacete, motocross com viseira. Vou otimizar a página. Otimizei e tal, fiz as otimizações on-page, perfeito. Tudo aquilo que já falámos anteriormente em outras SEO Wars. Mas o que tu deves fazer a seguir seria uma coisa brutal, que era nada mais nada menos do que tu pegavas na tua página base de categoria de capacete, motocross, com viseira e irias fazer uma coisa que eu ficaria super grato e tu irias me agradecer também depois. Mas basicamente é isto: tu pegas na base, duplicas a página e vais associar localizações. Ou seja, imagina, vais pôr capacete, motocross com viseira, Lisboa. Capacete, motocross com viseira, Porto. Porquê que tu fazes isto? Já dei esta dica noutra SEO Wars e já partilhei outras pessoas aqui dentro da SEO Wars que o estão a fazer, ok? E com resultados. Mas a ideia é esta. Se tu procurares, por exemplo, por... E agora isto pode correr muito mal, mas eu vou tentar. Eu sei que tu não estás a ver o meu ecrã ainda, mas ok, top. Isto também tem um meu histórico, mas ainda bem que assim fica mesmo perfeito. Mas basicamente é o seguinte. Então, imagina, eu procurei por apoio domiciliário, ok? Pronto. Eu estou na zona de Lisboa, ok? Estás a ver? Ele está a apanhar aqui o código postal da zona de Lisboa e tem aqui os anúncios, isso não me interessa, mas o primeiro que me aparece aqui é a Novo Cuidar, que é uma página da região de Lisboa, ok? É esta aqui, apoio domiciliário a idosos na região de Lisboa. Porquê que isto aparece em primeiro lugar? Porque o Google vai topar que basicamente esta é a melhor página para a minha localização. E tendo em conta a minha localização, ele vai entregar esta página. Então, isto é um serviço, é certo. Uau, Rui, é um serviço, nada tem a ver. Mas se tu fizeres isto para uma loja online, vai ser igual, ok? Porquê? Porque quando alguém procurar pelo teu produto, ou neste caso a categoria, tu vais entregar, vais ser o mais específico para aquela categoria. Então, se tu tens porta aberta, isto ainda faz mais sentido. Porquê? Porque se eu tiver uma loja de motas, de capacetes e tudo mais, tenho uma oficina e tudo mais, e é em Lisboa, eu quero é que as pessoas vão lá também. Então, faz todo o sentido também ter essa expressividade em termos de localização. E não custa nada, é duplicares a página e toda aquela otimização on-page que tu fizeste para a palavra-chave de capacete, motocross com viseira, vai passar a ser capacete, motocross com viseira Lisboa. E tu otimizas para essa palavra-chave de localização. É só isso, ok? Respiras, é só isso. Duplicas as vezes que tu quiseres. Podes correr os distritos todos de Portugal. Ou se tu disseres assim, Rui, mas eu só estou em Lisboa. Então corre Lisboa inteira. Faz tipo as freguesias todas. Ou seja, corre isso da melhor maneira possível que faça sentido para ti, ok? Mas faz. Te garanto que vais ter resultados. Porquê? Porque o Google vai te entregar principalmente para o teu termo mais amplo. Qual é que é o truque aqui? O truque é, quando eu procurar por capacete,
motocross com viseira, genérico, como tu tens a página de localização, tu vais ser o mais específico, que foi o que eu fiz. Eu procurei por apoio domiciliário. Não meti apoio domiciliário em Lisboa, mas o Google sabe que eu estou em Lisboa. Então entrega a página que para mim é mais interessante. Ok? Essa é a jogada. Então, esse é o ponto e por enquanto já está. Ok? Agora, por falar neste ponto de criei esta página e tal e não sei do quê, vou-te dar um outro elemento que é qual é que é a estrutura da página que tu deves ter. Já falámos nisso, consegues ver noutras SEO Wars que nós temos aqui disponíveis, mas basicamente é isto. Primeiro ponto, todas as páginas têm que ter um título, que é o H1, ok? Tu no H1 vais colocar a palavra-chave principal, okay? Que seria capacete, motocross com viseira. É o teu título da tua página. Deve ser único, não deve de existir não só aquele título noutras páginas, como nessa página em concreto, tu não deves ter mais do que um título. Entenda-se. H1 duplicado. Ou seja, tipo, neste caso não é duplicado, é múltiplos. Significa que naquela página tens mais do que um H1. É um título principal por página, ok? Focado na tua palavra-chave. Impecável. Depois desse título, o que é que tu vais colocar? Idealmente, ok? E já te disse, tens uma SEO Wars dedicada às estruturas de página, ok? Mas nessa estrutura de página tu deves ter o seguinte: título, já te disse, abaixo 150 caracteres, ok? No fundo vais escrever um parágrafo com 150 caracteres para tu teres a capacidade de blindar a meta description, ok? Que é a descrição que aparece no Google. Se procurares alguma coisa, tem um título, depois abaixo tem uma descrição. Se tu tiveres esses 150 caracteres com a palavra-chave metida lá dentro, blindas a tua meta description. Impecável. Então tens um título, 150 caracteres, depois produtos. Porque é uma página de categoria de produtos, ok? Então, nessa página onde tens os produtos todos, os títulos dos produtos não vão ser Hs. Ou seja, não vão ser um header. Vai ser um texto normalíssimo. Ou seja, vou repetir outra vez. Título principal, 150 caracteres, produtos. Os títulos dos produtos passam a ser parágrafos ou texto normal, ok? Não é um header, ok? Depois de teres todos os produtos lá metidos da categoria, no final vais espetar um bloco de texto, ok? Esse bloco de texto tem um propósito. Vai ter que ter a capacidade de ser anexado headers, ok? Ou seja, cabeçalhos, para aumentar o contexto na página, para tu dares-lhe mais contexto. Paralelamente a isso, porque é que tu vais colocar esse bloco de texto no final? Para também a página ganhar relevância sobre a palavra que tu queres. Ou seja, esse bloco de texto serve para dar contexto à página. Para o Google perceber, isto só pode ser sobre capacetes motocross com viseira, não pode ser sobre outra coisa qualquer. E, como normalmente os nomes dos produtos são nomes super fancy que nada diz, estilo capacete, motocross com viseira, o que vai acontecer é, esse bloco de texto serve também para tu aumentares a densidade de palavra-chave da palavra que tu queres de categoria. Que é o quê? Capacete, motocross, com viseira. Impecável, não é? Pronto. Paralelamente a isso, nesse bloco de texto, tu vais ter em consideração o seguinte: interlinking. Ou seja, tu vais fazer links para páginas de subcategoria. Ok? E deixa o teu critério. Porquê? Porque tu fizeste pesquisa de palavra-chave para aquela categoria principal. Rui, não fiz. Mas tu tinhas dito, tinhas pegado naquela categoria, ou seja, que sabias que aquela era uma categoria importante para ti, e tinhas feito pesquisa de palavra-chave. Lembras-te logo no início da SEO Wars? Pois é. Então tu deves pegar nisso, ok? Tendo isso, o que é o ideal? O ideal é que tu desenvolvas um topic cluster. Lembras-te logo na SEO Wars inicial eu falei que nós íamos ver isto? Então o que é um topic cluster? Até agora nós já vimos várias coisas, que é o foco deve estar numa palavra-chave, deves ter um objetivo e deves criar uma página. Nas lojas online, o objetivo para nós, em termos de otimização, são as páginas de categoria. Perduram mais no tempo, têm tráfego, não há tanta flutuação, são as mais importantes, ok? Impecável. E está tudo ótimo. Paralelamente a isso, vais otimizá-las. Já tens a estrutura de página. Impecável também. Tens a página de categoria. O que é que tu vais fazer a seguir? Criar um topic cluster. Ou seja, tu vais criar nada mais nada menos do que páginas à volta para que tu consigas ganhar maior expertise sobre aquele tópico. No fundo, este ponto do topic cluster é tu mostrares ao Google que tu és uma autoridade, neste caso sobre o tópico de capacetes motocross com viseira. Tu vais ser a autoridade no Google sobre este tópico.
E como é que tu podes ter a autoridade? Ou seja, como é que tu consegues criar esses tópicos, ok? Esse cluster. Normalmente o que acontece é, tu pegas na tua página de categoria e tu podes criar páginas anexas. Por exemplo, com todas as perguntas frequentes, já te vou explicar como é que tu vais conseguir encontrar isso, ok? Podes criar páginas de tendências. Por exemplo, quais são as tendências para 2024 de capacetes de motocross com viseiras? Qual é que é a tendência? Paralelamente a isso, podes criar uma página de novidades. Novidades de capacetes de motocross com viseira. Podes criar também melhores capacetes de motocross com viseira, uma página. Podes criar de preços de capacetes de motocross com viseira. Podes também criar comparativos com viseira, sem viseira, ou com viseira com proteção UV e sem proteção UV, por exemplo, ok? E aí é que tu criares esses comparativos. A realidade é, muito provavelmente tu deves estar a pensar assim, oh Rui, isso é tudo muito bonito, mas imagina, tenho trabalho até ao Natal e nunca mais vou conseguir ahm, desenvolver isto. E eu quero é resultados. Nada temas, ok? Porquê? Porque basicamente é isto, ok? Eu vou-te ensinar aqui algumas coisas e tu vais precisar do ChatGPT, já só para te avisar, mas vamos lá. Primeiro ponto de todos, sei que não estás a ver o meu ecrã, mas estou só aqui a abrir o ChatGPT e cá vamos nós. Ora, muito bem, então, primeiro ponto, vou utilizar o ChatGPT, eu tenho a versão Plus, ok? E eu estou a utilizar o GPT-4. Podes utilizar o GPT 3.5, estás à vontade. Neste ponto aqui não há grandes stresses. Mas eu vou largar aqui o meu prompt, ok? E basicamente o que eu gostaria de fazer é o seguinte: estou a desenvolver um artigo completo para o meu website da especialidade de motocross. Vou dar um enter e já te leio, ok? Quero mostrar a todos os aficionados de motocross de Portugal as vantagens de utilizar capacete de motocross com viseira. Só que está a faltar-me potenciais perguntas que os clientes possam ter sobre estes capacetes, ok? Consegues listar-me 10 das perguntas mais frequentes que poderiam ter para eu adicionar ao meu conteúdo? Lista só as perguntas, não coloques respostas. Escreve em português de Portugal Europeu, percebeste, ok? Pronto. Ele lista-me aqui 10 perguntas. Mas vamos supor que estas 10 perguntas que aqui estão, eu não gosto assim muito, ok? Imagina, hum, ou é muito simples. Tu quando trabalhas com o ChatGPT ou o Bard ou o que tu quiseres, ok? Dentro destas ferramentas de inteligência artificial, eu quero que tu ganhes um conceito, ok? Que é de criar layers. Não sei se alguma vez trabalhaste com Photoshop ou algo dentro desse estilo, mas é tu criares camadas. Para que isto funcione bem, tu vais ter que ir anexando camadas. Normalmente as pessoas tipo, te estão a ensinar ChatGPT, Bard e por aí vai. Tu consegues perceber se a pessoa domina aquilo e se utiliza com alguma frequência, se faz isto, ok? Muito provavelmente o que tu vais encontrar é a malta que não utiliza isto. Mas se quiseres procurar mais, chama-se stacking ou layering. Ok? Que é criar layers, ou seja, tu dás-lhe uma informação, depois anexas outro ponto e vais refinando aquilo que tu pediste. E basicamente aquilo que eu vou refinar, por assim dizer, é nada mais nada menos do que isto. Ok? Então o que eu vou fazer é o seguinte: cria uma tabela com as perguntas e como achas que poderias responder, ok? Com os devidos argumentos de vendas listados noutras colunas, percebeste? Ok, ele vai dizer assim, olha, percebi tudo, impecável. Então a pergunta é, qual é a principal vantagem de usar um capacete de motocross com viseira? A resposta é, a principal vantagem é a proteção adicional contra detritos, poeira e impactos diretos, garantindo uma visibilidade clara durante a condução. Qual é que é o argumento de venda? Maior segurança, visibilidade clara, proteção contra elementos extremos. Porquê que eu estou a pedir isto? Eu estou a pedir isto porque quando tu queres criar uma página de produto, quando tu queres otimizar uma página de produto, este tipo de coisas, tu teres a pergunta, teres argumentos de vendas, promove a que tu dês mais relevância aos produtos. Porquê? A ideia é esta. E isto pode ser bom ou mau, não é? Depende da perspectiva. Mas normalmente o que acontece, que é chato, é que a malta, quando tem uma loja online, normalmente se não tem produtos próprios, está a vender produtos de outros. Ou seja, estilo, isto é um iPhone, ok? Seja aqui, na China, onde tu quiseres, é um iPhone, ok? E o que vai acontecer é, a minha página de produto vai falar sobre o iPhone.
a tua página de produtos, se vendes iPhones, também vai falar sobre o iPhone. E a realidade é, tu não vais colocar nada diferente, porque tu vais fazer um copy-paste daquilo que o fornecedor te passou. Ora bem, ainda me dás mais razão para o ponto de as páginas de produto não são as prioritárias. Porquê? Porque é igual em todo o lado. A não ser que tu utilizes, hoje em dia, uma inteligência artificial para criar mais valor. Porque senão não há nenhum ponto de... Porque raio é que eu haveria de comprar a ti em detrimento da concorrência? Se tu não souberes, estilo, deves repensar a tua loja online. Porque se não tiveres um ponto de diferenciação, estilo, porque os nossos produtos são os melhores. Tipo, imagina, se tu vendes o produto igual em todo o lado, não há diferenciação. Tem que existir em termos de marca, em termos de serviço, qualquer coisa, aconselhamento, personalização, não faço ideia. Mas tu deves de ver isso e agregar ao teu conteúdo, porque agrega mais valor, por um lado, e por outro lado, tu vais conseguir ter essa relevância e o Google vai dar essa primazia. Estilo, olha, aquela página ali é muito mais relevante do que todas as outras. Então, este é um dos pontos. Podes trabalhar a partir de perguntas. E nós arrancamos com a questão do ChatGPT. Ok? Mas não ficamos por aqui, que é, imagina, criamos conteúdo, tudo impecável, escrito por ti, sobre capacetes, está impecável, mas qual é que é a questão? Imagina que tu querias criar conteúdo do zero, ok? Literalmente do zero. Estilo, não sei nada, hum, pá, quero criar conteúdo do zero. Para a minha página de capacetes, quero criar do zero. Não é a página de um capacete em concreto, é a página de categoria. Então, bem-vindo ao maravilhoso mundo de um ponto que é, imagina, eu estou-te a entregar ouro gratuitamente, que alguém poderia pagar por isto. É só aquilo que eu te estou a passar. Existem 500 mil cursos de ChatGPT, sei lá, de Bard, do que tu quiseres, ok? A maior parte da malta vai para o básico, dos promptzinhos e tal, e eu adoro, ok? Impecável. Só que, qual é que é a diferença? A diferença é, há malta que descobriu agora, estilo, vamos utilizar a inteligência artificial. Há muita coisa na net. Há mesmo muitas ferramentas que tu podes utilizar. E esta é uma delas. Se tu não quiseres utilizar o ChatGPT, se não quiseres utilizar o Bard, ele já vem meio que pré-programado. Isto é uma versão free, depois pagas, ok? Se não me engano são $9 por mês. Está aqui, deixa lá ver. $9 por mês. Mas o que é que o Koala faz? O site chama-se koala.sh, ok? E tu vais utilizar este Koala Writer, ok? Que é este Koala Writer, ok? E o que tu vais fazer é o seguinte. Na versão gratuita tu não podes utilizar o GPT-4, ok? Portanto não vais mexer. Vais escolher aqui blog post. Não vais escolher nada do que está aqui, ok? Vais escolher blog post e vais dizer qual é que é a tua palavra-chave. E a minha palavra-chave é nada mais nada menos do que capacete motocross com viseira. Ok? Perfeito. Depois vou andar aqui para baixo e qual é que é o tom de voz? O tom de voz é confiante, que percebe do conteúdo daquilo que está a dizer, é neutro, ou seja, é otimizado para SEO, ok? Qual é que é a língua? Portuguesa, de Portugal. Qual é que é a forma como tu vais querer escrever? Queres escrever isto na terceira pessoa? Queres escrever na primeira pessoa? Queres escrever como se fosse uma marca, tipo nós, por aí vai? E eu vou escrever aqui como se fosse nós. Nós, da nossa marca, nananã. Pronto, é isso. Quero que ele utilize pesquisa em tempo real, para ele ver se encontra alguma coisa que possa ser interessante ou não. E ele até pode citar fontes se ele quiser, depois tu melhoras. Quero que ele inclua aqui perguntas frequentes, ok? E tem aqui uma opção de pesquisa, ou seja, para algo mais avançado. E tu podes, se quiseres, desabilitar a introdução ou desabilitar a conclusão. Eu não vou fazer só para tu veres isto e vou criar um artigo, ok? Basicamente, ao criar um artigo, o que vai acontecer é tão simples quanto isto. Ele vai-te começar a escrever o artigo. E porquê que eu passei para a minha cara? Porque basicamente eu não sei se já estourei os códigos ou não, mas eu já tenho aqui um feito. Portanto, se ele me der... Ok, ele está a dar. E basicamente o que estás a ver é isto, ok? Capacete motocross com viseira, proteção e conforto para pilotos. Os capacetes de motocross com viseira são uma escolha popular entre os motociclistas que procuram proteção e funcionalidade ao mesmo tempo. A viseira ajuda a proteger o rosto e os olhos do piloto de detritos e sujeira, enquanto o capacete oferece proteção contra impactos. Ok, depois eles dizem o que é o capacete, ok? A importância do capacete, segurança, o conforto, a visibilidade. Depois ainda tem aqui características do capacete
Tem o material, tem o design, tem o peso e o tamanho, tem mais uma data de coisas, que é como é que tu deves escolher um capacete de motocross com viseira, o ajuste, a qualidade da viseira, a marca e o preço. Ou seja, tem aqui muita coisa. Muita coisa é essa que tu podes adicionar à página de categoria. Porquê? Porque é tudo sobre capacete de motocross com viseira. Okay? Qual é que é a manutenção, como é que tu deves limpar e uma conclusão, ok? Só que ele está-te a dar isto numa ótica de um artigo. Ou seja, isto pode ser um artigo de blog. E tem aqui também perguntas frequentes, que é qual é que é o melhor capacete de motocross com viseira, onde é que eu posso comprar, quais são as marcas mais populares, existe algum capacete de motocross feminino com viseira? E ele basicamente escreve-te isto tudo. E para ser totalmente franco e sincero contigo, não sei quanto tempo é que isto demorou, meio que, vamos arredondar, 2 minutos, ok? Se tanto, que nem isso foi. E do nada tu tens 2116 palavras. E então? Queres um curso de ChatGPT? É preciso ser alguém super iluminado para te dizer como é que tu vais escrever alguma coisa? Acabei de dar uma ferramenta 100% gratuita, ok? Que se tu quiseres utilizar em escala, sim, custa 9 dólares. São 9 dólares para investir no teu negócio e para escrever uma catrefada de conteúdo. Rui, mas não posso utilizar o ChatGPT? Claro que podes. Mas se não tens o prompt perfeito, a forma como deves escrever e tal, está aqui. Não tens que ser um iluminado. Não é aquela coisa do eu não consigo escrever conteúdo, é muito complicado. Ok? Não é por aí. Por outro lado, também há um ponto, ok? Que isso sim me deixa de veras chateado, ok? Porquê? Porque a maior parte das pessoas que têm um e-commerce vêm com aquela conversa de oh Rui, eu percebo isso tudo, SEO e tal, essas coisas que tu para aí inventas. Mas, imagina, ninguém lê. Estilo, ninguém lê. Ninguém vai ler aquele conteúdo. Tu podes dizer o que tu quiseres, mas eu não vou pôr lá uma catrafada de capacetes, as pessoas querem comprar os capacetes, ninguém vai ler aquilo. Eu, então, se ninguém vai ler, também não vale a pena pôr. E eu, ok. Só que a realidade é, se tu não puseres lá conteúdo nenhum, o Google não vai perceber o contexto da página. Porquê? Porque aquilo fala de tudo, excepto de capacetes, motocross com viseira. E desculpa, mas até tens um post nas minhas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, mas o Google é um burro com palas nos olhos. Estilo, ele vê aquilo, não vê muito mais. Tipo, mas há inteligência artificial, ele percebe. E não sei. Ótimo. Mas imagina, nós estamos há 25 semanas seguidas aqui. Muito provavelmente, se calhar, até já me conhece há mais tempo. Por que raio é que eu haveria de fazer perder tempo com uma coisa que teoricamente dá de trabalho e depois no final eu iria estar assim, tipo, braços cruzados a dizer hehehe, que parvoeira, porquê é que fizeste isso? Não, eu estou-te a dar, ainda por cima estou-te a dar uma ferramenta gratuita, ok, que tu podes utilizar, que acabaste de criar um conteúdo de 2000 palavras. E é assim, faz só, confia em mim, confia que tu vais ter resultados. Porquê? Não faças um copy-paste direto. Estilo, lê o que lá está, adapta à tua marca, pede até ao ChatGPT para reescrever aquele conteúdo, incluindo determinados tópicos que tu saibas que são fundamentais ou que são pontos de visão do teu negócio e tudo mais. Mas, estilo, foca-te. É que isto é, imagina, vou ser super sincero. Se tu estás à procura de o beabá de SEO, estilo, instala o plugin, vai para outro canal. Não é aqui. Desculpa. Porque a realidade é tão simples quanto esta. Estou-te a dar o passo a passo. 25 semanas. Eu já dei. Tu tens 25 SEO Wars que se tu sacares o texto todo que lá está, tu tens mais sumo do que há cursos pagos em Portugal. Te garanto. Aposto o que tu quiseres. Faz só. Se estás dentro do grupo da SEO Wars, eu já vi muita gente lá a partilhar do já fiz isto, já apareço não sei onde, já procurei. A malta começa aos pecados. Estilo, estou na segunda página do Google no Google UK, passado 2 ou 3 semanas, já estou na primeira página. E as coisas vão acontecendo. Não esperes que seja do dia para a noite. Isso, esquece. Também não é aqui. Mas a realidade é, se procuras resultados, estou-te a dar a estratégia. Executa só. Executa. Rui, mas eu acho que não... Não acho nada. Faz só. A sério. Porque, imagina, não quero ser mau, mas vou ser, ok? Eu tendo a ser super metódico. Eu faço o esforço de todas as semanas
dar o meu resumo, escrever, e tem uma determinada sequência. Eu dou-me esse trabalho porquê? Porque eu quero entregar o máximo de valor às pessoas. Achas que eu estaria há 25 semanas aqui a dar-te uma coisa vazia? Não contes comigo. Não tenho esse perfil. Tipo, não é aqui. Há vários canais, podes te inscrever, vê, e isso é ótimo. Porque espremido não te vai dar grande coisa. E há aquele alarido todo. Não tenho esse perfil. E, além de não ter esse perfil, é a questão de isto vai dar trabalho. Vai dar. E eu já dei muito na cabeça noutras SEO Wars. E eu posso ser assim meio que um bocado chato. Mas a realidade é, quando eu tenho a certeza que se tu executares aquilo vais ter resultados, é difícil tu me convenceres do contrário. A não ser que tu me proves. Mas para isso é preciso fazeres. Então vai, faz, por favor. Acabei de te dar uma coisa. Koala.sh. Usa e abusa do koala à vontade, ok? Acho que se calhar tipo, esta frase, fora de contexto, é um bocado chata. Mas usa, ok? Pronto. Esse é o primeiro ponto. Agora, queria-te dar outra coisa, ok? Vou partilhar contigo um outro prompt, mas aqui é para ChatGPT. Só que vais ter que utilizar o ChatGPT Plus, ok? Não vai dar o ChatGPT normal, ok? E bora lá então. O que acontece? Primeiro ponto de todos. Tenho esta página, ok? Entrei, lembras-te, há pouco falei-te de um modelo em concreto, que era este, Bogoto V331 Enduro Capacete. Não sei porque é que eu digo Bogoto, como se fosse tipo um italiano meio que, tipo, depois duas ou três caipirinhas. Mas, o que acontece? Entrei dentro deste produto, tudo ótimo, perfeito, nem sei o que é, ok? Não conheço esta loja, não faço ideia, ok? Não estou a fazer promoção, portanto, nada, zero, ok? Questão, vou ao ChatGPT, ok? Pronto. Vou criar aqui um novo chat e vou utilizar o GPT-4, ok? Com os plugins. E dentro dos plugins, aquilo que eu quero que tu utilizes é este aqui, que se chama Web Pilot. Rui, mas como é que eu utilizo isso? Tens que ter o Chat GPT Plus, ok? Tens que pagar $20 por mês. Rui, mas isso é muito dinheiro. Pronto. Isso é um campeonato que eu aí já não te sei dizer. É uma coisa à parte, ok? Deixo para ti. De qualquer das maneiras, vais ter que ir aqui a nada mais nada menos onde diz Plugin Store. Vais procurar este Web Pilot, ok? Que é este aqui. Instalas. E ao instalar, ele fica instalado, ok? GPT-4, plugins e dás-lhe este magnífico prompt. Que basicamente é o seguinte. Vou-lhe dar um Enter. Mas eu digo assim, olha, enquanto especialista em e-commerce, gostaria de ter a tua opinião sincera sobre o conteúdo desta página de produto, ok? Quero que me passes conclusões em termos de otimização de conteúdo SEO, bem como de CRO, mas a nível de texto, de forma a que consiga aumentar a conversão da página de produto. No final, coloca-me algumas perguntas de forma a que consigas aprofundar ainda mais o raciocínio de análise. E o link do produto é este, ok? Pronto. Então assim, olha, após analisar isto, consigo ver que o título do produto é este, ok? E já só para deixar isto super claro, enquanto ele diz, esta é a página, ok? Esta é a página que aqui está. Okay? Impecável. Sim, senhor. Então, ele vai-me dar aqui a otimização em termos de SEO, que é o título do produto. Ok, no entanto, seria benéfico incluir palavras-chave adicionais relevantes para o produto, tal. Descrição do produto também. URL, contém parâmetros, que seria desnecessário, ok? Tags e categorias, certifica de que o produto esteja bem categorizado. Depois, otimização em termos de CRO, clareza do preço, o preço do produto e o desconto são claramente destacados, o que é bom. No entanto, pode ser útil incluir informações sobre possíveis custos adicionais, como taxas de envio. CTA, ok, adicionar ao carrinho está presente, mas recomendo torná-lo mais visível, usar cores mais atraentes para chamar a atenção do utilizador, ok? Estás a ver? Basicamente, isto está preto, não se vê nada, ok? Mas como é que ele sabe? Plugin, se for gratuito não vais conseguir te safar. Ou seja, vais ter que ir para o chat GPT Plus e utilizar o GPT-4 com aquilo. Depois aqui de informações adicionais e as perguntas para aprofundar. Porquê que eu coloquei isto? Porque ele vai dizer assim, olha, o produto possui imagens de alta qualidade que mostrem diferentes ângulos e características do capacete. A resposta é não, por exemplo, podia dizer que não. Existem opções de zoom ou variações em 360 graus. Como o site lida com questões frequentes ou preocupações dos clientes sobre o produto, existem recomendações dos produtos. Ou seja, ele vai-me dar uma catrafada de perguntas, ok?
o ideal era, com base nestas perguntas, respondes e diz assim, olha, dá-me pontos de melhoria. Porque eu não tenho acesso a novas fotos, o que é que tu recomendas? Não tenho uma visão 360, o que é que tu recomendas? E a ideia é esta, ok? Ele vai-te fazer perguntas para tu melhorares o prompt que vem a seguir, para ele te dar cada vez mais respostas afuniladas, ou seja, ter uma coisa muito mais concreta, ok? A ideia é essa. Mas, o que é que eu tenho aqui para te dizer? Tão simples quanto isto, que é, este é o primeiro ponto de tu utilizares o ChatGPT, vais ter que ter este GPT Plus, desculpa ser isso, mas tu podes pedir para analisar páginas de produto, totalmente tranquilo, ok? Este é um ponto. Segundo ponto, imagina, em termos de páginas para um e-commerce, aconselho-te vivamente a que tu, depois de utilizar as páginas de categoria, de otimizares algumas páginas de produto que para ti são importantes, ok? Com este tipo de prompts e tudo mais, tens também dentro da SEO Wars, se não me falha a memória, ou é SEO Wars 3 ou é SEO Wars 4, que vai falar sobre o ChatGPT. Lá tens vários prompts de melhoria de página de produto, principalmente com as diretrizes do Google. Eu explico-te passo a passo como é que tu deves fazer isso, ok? E para não estar a repetir essa informação, está lá, ok? Tu podes ver isso tranquilamente. Mas, tem aqui um outro ponto, que é, outras páginas tu podes criar. Podes criar páginas de efemérides, ok? Rui, mas eu não sei que efemérides é que existem e blá 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 blá. Nada temas. Ok? Vamos voltar aqui outra vez ao chat GPT, ok? Não precisas de utilizar o GPT-4, ok? Já só para te deixar isso. Eu vou utilizar, mas tu não precisas de o fazer. E vou-lhe perguntar o seguinte: tenho uma loja de motos online e estou a desenvolver o meu calendário de conteúdos para 2023-2024, ok? O que é que aconselhas para criar em termos de páginas para efemérides? Coloca numa tabela a efeméride, a tua sugestão de título e o que deverias escrever por tópicos. Intenção de pesquisa, percebeste? E ele disse, entendi perfeitamente. E ele vai dizer assim, olha, efeméride, ano novo. Começa o ano novo com uma moto nova. Novos modelos, tal. Seja comprar uma nova moto para o novo ano, é a intenção de pesquisa. Dia dos namorados, okay? Viagem a dois, destinos românticos. Dia da terra, tens aqui o verão. Dia do motociclista, Natal, ok? Pronto, isto são algumas efemérides que existem. Mas está tudo certo. Eu vou novamente aqui fazer o meu layering, que é nada mais nada menos do que copiar um outro prompt que eu tenho para ele ser muito mais específico. Porquê? Porque basicamente, se tu olhares para aqui, imagina, se calhar eu aproveitava o ano novo, ok? Tudo certo. Dia dos namorados, parece-me poder fazer sentido. Até porque ele diz aqui umas rotas românticas, pode ser assim aqui um artigo de blog que depois eu até posso incluir alguns acessórios que sejam românticos, que tenham para homem e para mulher. Ok, tudo bem. Aqui na parte do verão, difícil, mas imagina, cuidados com a moto no calor, se calhar pode ser interessante. Tinha que fazer aqui alguma pesquisa de palavra-chave. Natal, está bem, ok, mas isto é genérico, ok? E continuando nesta epopeia, o que eu vou dizer é assim: quero que redefinas, desculpa, a tabela com efemérides que eu consiga cruzar com todos os produtos e que consiga vender. Paralelamente a isso, deve ter pesquisa em termos de Google, ok? Pronto. Entendido, vou criar aqui uma tabela, ok? Com os produtos. Além disso, vou considerar a parte de SEO para atrair mais tráfego orgânico. Então ele diz-me a novo, para lançamentos previstos para 2000 e tal, intenção de pesquisa, a Páscoa. E ele está-me a dar aqui coisas genéricas. Normalmente, no primeiro prompt que eu dei, ele até vai, às vezes, mais afunilado. Vou tentar limar isto, mas numa das vezes que eu testei aqui este ponto, por exemplo, ele tem aqui Black Friday e vou-te dar aqui algum outro que ele já me tinha, enquanto ele fechar isto, ok, pronto, perfeito. Eu vou abrir aqui um do lado que eu já tinha criado quando estava a testar e basicamente ele até me tinha dado aqui algumas coisas que podiam ser interessantes, que é o início do MotoGP, que me parece interessante porque posso criar aqui algumas coisas de estilo de capacetes que determinado, ou seja, réplicas de capacetes, poderia ser interessante. A Black Friday também me parece interessante. Aniversário da minha loja também me parece interessante. Ou seja, se o prompt que eu te dei ele der-te coisas genéricas, o ideal é que tu cliques neste botão que diz assim Regenerate e basicamente ele vai dar-te novamente algumas outras ideias. Porquê? Porque aquilo às vezes pode ser demasiado básico, ok? Então, só para dar essas luzes, em termos de efemérides, eu acredito que tu devas de arrancar e fazer essas páginas o quanto antes. E esse o quanto antes leva-me a um ponto,
que acaba por ser engraçado, que é nada mais nada menos do que, se eu puser em perspectiva, e tenho aqui uma pergunta um bocado difícil para ti, que é, então e a Black Friday? Como é que estamos em relação à Black Friday? Já tens uma página da Black Friday? Porque a realidade é, se não tens, desculpa ser eu a dizer-te, mas se calhar devias de equacionar, fazer uma página, por exemplo, para 2024. Porque para 2023 vai ser um bocado difícil. A não ser que possas tentar replicar aquele tipo de estratégia com a localização. Porque aí podes tentar tirar proveito desse pequeno grande truque, ok? Mas, dado que é uma palavra-chave com muita concorrência, estilo para este ano, à distância que nós estamos, super tramado, ok? Muito embora final de setembro, início de outubro, já começas a ver pessoas a procurar por esse tipo de efeméride, que no caso é Black Friday, que é em novembro, ok? Rui, mas aquilo é só em novembro, eu não devia estar só a fazer ali. Pegas numa ferramenta chamada Google Trends, procura a palavra-chave e vais ver quando é que começa a subir por aí. Mas, esse é o ponto. Vamos super tranquilos em relação a isso. Trago-te um outro ponto, ok? Que é nada mais nada menos do que isto. Deixei para o último, mais ou menos assim, a parte melhor, não é? Mas cá vai. Então, o ponto é, eu fui ao querido YouTube e basicamente o que acontece é, temos aqui um senhor a falar sobre... Pronto, temos aqui, aqui um senhor a falar sobre o capacete de motocross com viseira, ok? E aqui está este magnífico capacete. Eu não faço ideia se é magnífico ou não, confesso, ok? Mas a ideia é esta. Eu vou pegar num vídeo, e tu pegas num vídeo também, ok? Tu vais ao YouTube, procuras pela tua palavra-chave e encontras um vídeo. Um vídeo que normalmente seja uma review ou uma comparação, o que seja, ok? Pronto. E o que eu quero é que tu faças nada mais, nada menos do que isto. Ora bem. Então, deixa-me só abrir aqui. Ok, exatamente. Ok, ok, ok. Então, perfeito. Eis o prompt. Mas antes tem aqui um pequeno grande truque. O prompt o prompt é este. Quero que pegues no vídeo abaixo e o transcrevas na íntegra para aqui. O URL é o URL do vídeo, ok? Este vídeo que nós tínhamos aqui aberto. Pronto. Só qual é que é o problema? Vais ter que utilizar o GPT-4, plugins, ok? Novamente. E vais ter que utilizar um plugin que se chama Video Captions, ok? Que é basicamente ele vai transcrever o vídeo, ok? E vais ter que utilizar este, Video Captions. E clicas aqui e ele, meu amigo, vai seguir para bingo, ok? Ele vai utilizar isto, se Deus Nosso Senhor quiser, ok? Hoje, de preferência, espero eu. E se ele não utilizar, nós iremos ver. Mas eu tenho aqui já um ponto que ele já utilizou, portanto está tudo super tranquilo. Entretanto, não sei se consegues ouvir potenciais foguetes através do meu microfone, o que significaria que era um microfone brutal, que apanharia várias coisas. Mas aqui está a transcrição, ok? Então ele diz assim: oi, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Me chamo Renan e vim falar um pouquinho sobre as minhas primeiras impressões sobre o capacete Health Cross Vision Glasses. É um lançamento da Renault. O nome Glasses vem por conta dos óculos internos. Blá 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 blá. Pronto. Ele deixa aqui isso tudo, ok? Impecável. Agora, tu depois vais ter acesso ao prompt. Imagina, todos os prompts que eu te estou a dar vão estar dentro da SEO Awards, ok? Nada temas em relação a isto. Mas eu vou colocar aqui, ele vai transcrever tudo e assim que ele transcrever tudo, basicamente, eu espero que... Ok, pronto. Então, ele já transcreveu tudo, ok? Pronto. E eu agora vou pegar num prompt e vou dizer assim, reescreve este conteúdo explicando o mesmo. Ok, vou dar aqui enquanto ele faz. Escreve este conteúdo explicando o mesmo, mas utilizando palavras diferentes. O conteúdo deve conter aproximadamente 500 palavras, substitui as referências ao facto de ser um vídeo e menciona que se trata de um artigo ou conteúdo web. Adiciona formatação HTML, palavras-chave a negrito, cabeçalhos, parágrafos, vírgulas, quebras de linha e tudo o que considerares necessário para dar um conteúdo, ou seja, para dar ao conteúdo um formato ideal para um artigo web. Remove ou altera as referências a vídeos ou a dar like ou a incentivar a fazer comentários. Não uses headers,
começa o conteúdo com um P, escreve em português de Portugal, europeu, ok? E ele está simplesmente a escrever isto. E porquê que ele está neste formato, ou seja, de HTML? Basicamente o que vai acontecer é tão simples quanto isto. Eu vou, enquanto ele está a escrever, eu vou entrar aqui dentro do meu back-office do meu site de testes que eu tenho para aqui, ok? E vou criar aqui um artigo novo, pronto, enquanto ele escreve e está tudo certo. Ok, pronto, perfeito. Então, basicamente o que é que eu vou fazer? Vou chegar aqui, vou copiar, ok? Copiei. E vou entrar no meu WordPress, pode ser uma página, um artigo, o que tu quiseres, ok? Só para tu veres. Vou clicar aqui na aba que diz HTML e vou estar para cá o código. Pum! E vou fazer visual. E basicamente, ao fazer isto, ele já me reescreveu isto tudo aqui. Qual é que é a questão? A questão é, isto está para o senhor Renan, ok? Que não é aquilo que tu provavelmente vais querer de base. E eu entendo, ok? E por entender é que tu, se quiseres, depois podes dizer assim, olha, reescreve o conteúdo que tu tinhas feito anteriormente, mas introduz a marca X, vais falar sobre o capacete desta forma, daquela forma, daquela forma e daquela forma. A realidade é que, com base num vídeo, eu consegui nada mais, nada menos do que gerar um conteúdo com 500 palavras e que basicamente é este. Ok? Está aqui. Olá a todos, tal, tal, tal. E como tu podes ver, tenho aqui um artigo. E demorou o quê? 2 segundos. Eu peguei num vídeo, pedi para ele reescrever e está tudo ótimo. Rui, mas isso não é assim um bocado meio que shady? Imagina, tu pegas de base, não fazes copy-paste como eu fiz. Estou-te a explicar assim, tipo, em traços gerais, ok? Mas a ideia é, pegas no vídeo, ele transcreve-te o vídeo. Assim que ele transcreve o vídeo, tu vais ter que adicionar camadas de coisas que tu sabes que em termos de otimização são top para ti. Numa ótica de que mais-valias é que tu irias agregar ao produto que ali está. Ou o que é que a tua marca tem para oferecer face àquele produto e tudo mais. Tipo, sei lá, entregas em 48 horas, garantias, o que tu quiseres, ok? Isto tudo para te dizer que não tens desculpa, estilo, ainda há bocado já te disse, não tens mesmo desculpa para mas eu não sei que conteúdo é que eu hei de criar, não sei o que é de fazer e por aí vai. Imagina, está ótimo em relação a isso, mas tu vais perceber que tu vais conseguir agregar o máximo de valor via diferentes fontes. Tu podes ir buscar informação a um vídeo, tu podes ir procurar informação diretamente ao catálogo de fornecedor. Porquê? Porque com o chat GPT, hoje em dia, tu consegues fazer isto, que é nada mais nada menos do que, se tu chegares aqui, abris um novo chat, atenção, que isto vai, infelizmente, se quiseres só vai dar com o GPT-4, ok? Mas dentro deste GPT-4 tens aqui uma coisa que diz assim, code, ou seja, que é um intérprete de código. E basicamente esse intérprete de código, ele vai-te abrir esta opção aqui, que te deixa tu fazeres upload de um ficheiro. Basicamente tu vais conseguir pôr lá um PDF, um Excel, um Google Doc, o que tu quiseres, ok? Tu vais adicionar lá um conteúdo e isso ele vai conseguir interpretar o conteúdo que lá está. O que é brutal, porquê? Porque grande parte dos fornecedores vão-te dar um catálogo. Está em PDF ou uma ficha técnica e tu podes pegar nessa ficha técnica e dizer assim, olha, escreve-me conteúdo desta seguinte forma. E está tudo ótimo, ok? Porque é bem melhor, por exemplo, do que estes tipos têm aqui. Imagina. Imagina, ele tem aqui assim, características, concha externa, termoplástica, isto é o que está lá na ficha do fornecedor. Mas tu podias não só meter isto visualmente assim, como dizer assim, olha, e com base nestes tópicos, escreve-me um texto que seja envolvente e tudo mais. Porquê? Porque aqui ele diz assim, você ama a ação de motocross e aventura de enduro e está procurando um capacete que proteja com segurança durante as suas viagens sobre Hill e Dale. Então o novo capacete... Ou seja, tipo, imagina, top, mas é curto. Estilo, é super, hiper, mega curto. Mas pronto, é uma base. Podes utilizar o ChatGPT a teu favor. Dei-te também o Koala, que também te vai ajudar muito de base a teres conteúdo. Há várias estratégias. Última estratégia, e não menos importante, nós vimos várias coisas. Otimizar a página de categoria, olhar para as páginas dos produtos, criar páginas adjacentes de localização, criar páginas de tendências, dos melhores, preços,
por aí vai, ok? Vimos várias coisas, de perguntas. Vimos conteúdo para uma espécie de blog, que era anexares, pegares num vídeo, por exemplo, e transcrever e aperfeiçoar aquele vídeo para uma página do teu site. E, último ponto, o que é que tu achas de ter, por exemplo, o teu cliente a criar conteúdo para ti? Não era brutal? Ora bem, eu não ganho nenhum com isto, mas tenho vários clientes que utilizam a ferramenta e acho brutal, em vários aspectos, ok? O primeiro ponto, podemos olhar isto numa vertente de eles estão a criar conteúdo para ti. O segundo ponto é confiança da loja, impecável. E terceiro ponto, mas não menos importante, é o ponto de eliminação de objeções. E o que é que eu estou a falar? Existe uma empresa chamada Opiniões Verificadas. Existem várias empresas, ok? Nós trabalhamos com opiniões verificadas. E basicamente o que é que eles fazem? É uma empresa, tu contratas o serviço, eles instalam no teu site e eles vão pedir reviews aos teus clientes. Isso é importante. Porquê? Porque no fundo são outros a falar do teu produto, do teu serviço, da forma como é que a tua marca funciona. E isso é interessante porque elimina objeções, são outras pessoas a criar conteúdo para as tuas páginas, ou seja, anexa mais valor, e é impecável nesse aspecto tu teres isso. Ok? Tem um custo, é verdade, mas hum, eu diria que é bastante importante para ti, principalmente se fizeres Google Ads. Porquê? Opiniões verificadas, ou seja, as opiniões verificadas são parceiras da Google. O que significa que quando tu, por exemplo, fizeres Google Ads, se tiveres mais do que 100 reviews, os teus anúncios vão ganhar aquelas estrelinhas, e isso só é passível de ser feito através de parceiros Google. Essa extensão é uma extensão automática e só funciona em parceria com opiniões verificadas, Trustpilot e por aí vai, ok? Existem outras ferramentas, ok? Mas pronto, opiniões verificadas é aquela que eu utilizo mais, para ser totalmente sincero. E essa é uma das formas de tu criares conteúdo, ok? Até agora, espero que tenhas gostado, ok? Já me estiquei um bocadinho mais do que aquilo que normalmente costumo estar aqui. Já estamos 1h11, mais ou menos, por aqui, mas trago-te o último ponto para nós vermos. Então, basicamente é o seguinte: eu fui falando aqui e hoje é o último dia que vais ter este valor, ok? Depois o valor aumenta. Mas eu de 13 a 16 de setembro vou estar no Brighton SEO. É uma das maiores conferências do mundo sobre SEO, ok? E qual é que é o meu propósito? O meu propósito é partilhar contigo o máximo daquilo que eu absorver ao longo destes 3 dias de Brighton SEO. Na realidade eu vou estar lá 3 dias, a conferência é de 2, mas eu vou ter aqui várias iniciativas, ok? E basicamente é o seguinte: tu aqui na descrição consegues ter acesso a esta página, ok? Que é a minha página do Brighton SEO. Simplesmente aquilo que eu vou fazer é o seguinte: eu vou dar-te acesso a vários prompts de ChatGPT de coisas que eu aprenda lá e que eu já estou a utilizar, ou seja, isto que eu partilhei contigo, eu vou aprofundar muito mais. Há muito mais prompts que eu nunca partilhei e que eu utilizo no meu dia a dia. Eu vou fazer uma live secreta onde eu vou falar dos 2 dias de Brighton SEO. Vou falar sobre as tendências de SEO de 2024. Porquê? Super importante. Não sei se tu viste, e eu já disse isto ainda hoje na SEO Wars, mas saiu um update da Google dia 22 de agosto, ok? E basicamente o que acontece é o Google está cada vez mais a focar-se numa coisa chamada GSE. Mas, muito resumidamente, todos os updates tendem a cair em cima de malta que utiliza inteligência artificial para criar conteúdo, conteúdo vazio, ok? Nós vamos combater esse tipo de updates com conteúdo que pode ser feito via ChatGPT ou outra inteligência artificial, mas que tem personalidade, que vai ao encontro das diretrizes do Google, ok? Eu vou-te passar tudo isso, mais aquilo que eu absorver na conferência. Paralelamente a isso, terás acesso também a todos os meus apontamentos dos 2 dias de Brighton SEO. Neste momento, ele vai estar a 30€ até hoje à meia-noite. Depois, o valor passa para 47€, ok? O que é que tu vais ter acesso? Basicamente, tem aqui algumas dos tópicos que eu vou ver, ok? Este senhor aqui é o John Mueller, que é nada mais nada menos do que a voz ativa da Google, e ele vai lá estar e ele vai falar sobre os updates que estão a acontecer. E este aqui é uma das conferências, das talks que vão lá estar, que eu não vou faltar.
mas existem várias outras que eu não vou perder. Tu podes ter acesso ao calendário do Brighton SEO super tranquilo, ok? Estes são alguns daqueles que eu vou ver, por exemplo, imagina como é que tu consegues criar uma estratégia de conteúdo automático, ok? Quais é que são algumas, alguns pontos que ele vai partilhar de boas práticas e até mesmo ali algumas tips que ele vai dar, ou seja, alguns truques e algumas técnicas que ele vai dar. E existem outros e outros que eles vão partilhar. Por exemplo, aqui este forecast de SEO, ou seja, como é que tu consegues, por exemplo, ter a noção de quanto é que tu, através de uma palavra-chave, poderias ganhar se tu te esforçasses para desenvolver conteúdo ou se apostasses naquela palavra-chave, por exemplo. Mas eu vou partilhar muita coisa. Resumidamente, vais ter acesso a uma live secreta, será no dia 19 de setembro essa live, ok? Paralelamente a isso, vais ter acesso aos meus apontamentos, vais ter acesso a uma área exclusiva, muito similar à SEO Wars e à comunidade que eu tenho, ok? Que é a Rebellion, e este talvez possa ser um dos pontos atrativos, que é, eu não irei abrir a comunidade até ao início do próximo ano, ok? Não irei fazer nenhum lançamento, nada dessas estratégias de marketing digital que tu possas ver, não vou fazer nada disso. A única coisa que eu vou fazer é, se quiseres ter acesso à comunidade, a única forma de tu entrares tranquilamente é através do evento do Brighton SEO. Se adquirires o evento do Brighton SEO, lá dentro, a seu tempo, eu vou-te dizer, olha, se quiseres entrar dentro da comunidade, da Rebellion, o processo é este, ok? Não vai estar disponível para todas as pessoas, só vai estar disponível para quem entrar lá, ok? Pronto. Não gosto de ser nada chato em relação a isto, ok? Não te quero impingir nada, ou seja, vou ser totalmente franco, não vou querer impingir nada. Para quem está dentro da Rebellion, vocês têm acesso 100% gratuito a este evento, portanto não têm que o adquirir, não se preocupem em relação a isso, eu irei passar todos os detalhes. Todos os outros já sabem, se quiserem ter acesso, sim, vão ter que adquirir este acesso, custa 30 euros, ok? E depois passa para 47 se vocês não o comprarem hoje, ok? O link está aqui na descrição. Alguma dúvida que tu tenhas, apita. Eu, na próxima semana, irei estar a fazer uma live dedicada 100% ao Brighton SEO, ou seja, todas as talks que eu vou ver, quais são as novidades, o que é que está aí em cima da mesa, vou dar uma antevisão daquilo que podem esperar, ok? E pronto, e basicamente vai ser isso, ok? Portanto, se gostaste desta SEO Wars, coloca aqui em baixo o teu comentário, dá um like se estás a gostar desta 25ª SEO Wars, se gostaste delas até agora, por favor, coloca aqui um like. Se ainda não estás subscrito no canal, já sabes, subscreve o canal e muito obrigado por estares aqui há 25 semanas seguidas, mesmo contra tudo e todos, neste caso, com estas variações de agora estou na minha casa, agora já não estou na minha casa e depois vou estar. Faz parte, o digital é assim, mas uma coisa é certa, aqui, mesmo que eu não consiga, tu todas as semanas tens conteúdo, eu não irei falhar. Por muito mal que eu possa estar, não quero, nem vou querer falhar alguma vez contigo. Por isso, muito obrigado por estares aqui deste lado, muito obrigado pelo teu tempo precioso e já sabes, vemo-nos por aí, até à próxima semana. Espero que na próxima semana já seja em direto. Eu vou fazer de tudo para que seja em direto e muito obrigado por estares aí. Um forte abraço. Boa semana.